Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2023, encerrando o ano aí do fundo RECT 11. Vamos ver qual foi a performance dele nesse período. Fundo aí que ainda está bem descontado, apesar de ter sido aí um aumento de preço aí repentino entre o Natal e o Ano Novo. Ainda está bem descontado aí no mercado, né? Descontado não quer dizer que está barato, mas está aí com um valor bem abaixo do valor patrimonial e vamos ver isso aqui no relatório gerencial do fundo, se teve alguma novidade, né? Qual foi as movimentações no portfólio, ok? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative as notificações também para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, ou também se inscreva lá, e também, né, se inscreva lá no nosso Telegram, no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, também vou deixar esse relatório gerencial na descrição. Bom, o fundo, para quem não conhece, é um fundo de lajes corporativas gerido pela REC Gestão de Recursos, administrado pela BRL Trust. Tem uma rentabilidade alvo, o CDI. CDI que, se eu não me engano, foi quase 0,9% aí no último mês, né? E a gente verifica que o patrimônio do fundo, teve uma reduzida, inclusive, esse patrimônio aqui nos últimos meses. 786 milhões e meio, R$ 92,07 por cota. Então, na última avaliação, acho que teve uma queda sim. E valor de mercado, 406 milhões, 47,54 o valor da cota de mercado, quase 50% abaixo do valor patrimonial. As taxas aqui somam 1,17% ao mês, não tem taxa de performance, prazo de duração determinado, condomínio fechado para investidores em geral. E atualmente, 68 mil cotistas, a gente vai ver se essa quantidade de cotistas segue reduzindo. Eu sigo cotista do fundo, né? Já aí mais de 3 anos que eu sou cotista do fundo, minha média aí, né, meu preço médio está em torno de 67, 68. Acho que eu fui comprando aí, de acordo com o fundo, baixou dos 50, eu fui comprando aí mais cotas, então meu preço médio acabou diminuindo. E eu gosto do fundo aí, os imóveis tá interessante, tá bem ocupado, a gestão que às vezes dá uns vacilos aí, mas tem procurado fazer contratos aí de 5, 6 anos, né? E a gente tem verificado que o fundo tem se mantido ali com ocupação assim, ali próximo numa média de 90%, tá? Isso aí no longo prazo pode ser bom. E pelo preço de mercado, o fundo anunciou aqui proventos de 40 centavos agora referente a dezembro, né? Vai pagar no dia 15. Pelo preço de mercado, o fundo está pagando muito bem, né? É claro que para quem adquiriu lá em 2021, 2020, que nem eu, o preço médio ainda está um pouquinho alto, né? Mas mesmo assim, o fundo segue distribuindo aí os proventos, né? Os proventos relativos aos seus aluguéis, e esses 40 centavos, teoricamente, seria os proventos aí de uma forma saudável, sem comprometer o fundo, que ainda tem ali alguns passivos que atrapalham um pouquinho aí o fundo, inclusive, realizar alguns investimentos. A dividend yield no mês foi de 0,84, com base no valor de mercado, que fechou 47, mas antes do Natal, esse fundo está custando ali em torno de 42, 43 reais. Eu peguei muitas cotas ali a esse preço, né, que dá quase 1% de distribuição, 0,95% aproximadamente, na distribuição atual de 40 centavos, que já está aí distribuindo esse nível de dividendo já há algum tempo. E a rentabilidade com base no valor de mercado, após a dedução de impostos, fica em torno de 111% do CDI líquido de tributo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 5,36, né? Porque lá no início do ano o fundo estava distribuindo em torno de 54 centavos, distribuiu ali por uns 4 meses, 54 centavos, depois passou a distribuir 40 centavos por cota. E desde o início, a rentabilidade do fundo está aí quase 35%. O início dele foi lá em maio de 2019. E essa base aqui é com base na cota 100, por incrível que pareça, um fundo na cota 100. Bom, vamos lá mais para baixo, né? Aqui a gente verifica alguns vídeos dos imóveis do fundo, né? Você pode clicar aqui, né, e verificar os vídeos lá também pelo YouTube, né? Aí para você conhecer os imóveis um pouco mais adentro, são bons imóveis realmente. Nas reavaliações do ativo, né? Então tiveram aqui as reavaliações do portfólio, né? Para essas empresas aqui, as consultorias.
954 milhões e 300 mil de ativos, é porque o fundo tem um passivo, por isso que o valor do patrimônio líquido cai para ali em torno de 780 milhões, tá? Então o fundo tem uma alavancagemzinha de em torno de 180 milhões, o que chega aí a cair aí esse patrimônio líquido do fundo. Aqui a gente verifica os valores em relação ao novo valor patrimonial, né? Então, o valor de aquisição foi de 866 milhões, reavaliação em dezembro de 22, 951, o valor contábil antes da reavaliação estava em 958 e a nova reavaliação agora em dezembro foi de 954 milhões de reais, então esse é o valor novo aí referente aos ativos, o que deu aí um valor patrimonial de R$ 92,07. Teve um distrato aqui também no Parque Cidade, em Brasília, né? O Banco Santander entregou aí o conjunto 804, isso já foi até desocupado lá no dia 8 de dezembro, que gerou uma vacância aí no fundo de 0,19%. Teve aí a renovação também no Parque Ana Costa, lá em Santos, teve uma renovação pela essa empresa aqui, a Hellman, né, renovou aí por mais 36 meses a partir de dezembro, 12 de dezembro, né? E o fundo atualmente está com resultado acumulado de em torno de 7, quase 8 centavos por cota, que ainda não foi distribuído. Claro, isso aqui não é o caixa do fundo, é a sobra dos resultados históricos aí desde o início do fundo, tá? E o fundo segue prospectando as áreas vagas aí, vai verificar o quanto está de vacância o fundo. Teve uma inadimplência aqui no Canopus, pela Harapay, instituição de pagamentos. Esse contrato aqui não é um contrato antigo, né? Ela ocupa aí 50% do 16º andar lá do Canopus, então tem uma vacância. O fundo está aí tentando cumprir, né? Cumprindo, né? Tomando as medidas aí judiciais cabíveis para regularizar isso aí junto à locatária. Aqui é o detalhamento dos ativos, da alavancagem que o fundo tem hoje, né, dos passivos do fundo. Ele chegou a renegociar esses passivos aí há alguns meses atrás, né, e atualmente ele está com 182 milhões de passivos. Isso aqui, ó, o principal é 127 milhões. Isso aqui não vai para o resultado de caixa, tá? É o resultado DRE gerencial do fundo, o resultado contábil, o resultado de caixa. Isso aqui, esse principal ele é pago com caixa do fundo, né? E pode ser pago também com aqueles 5% que não são obrigatórios do fundo distribuir. Ele é obrigado a distribuir 95% do resultado semestral de caixa, né? E esses 5%, inclusive, ele pode usar para pagar o principal aqui da dívida, tá? A correção e os juros, sim, ele pode utilizar com os resultados mensais, abatido os encargos da dívida como despesa financeira, e você enxerga isso na DRE gerencial também, tá? Só um dado aí para você saber, ficar ligado com as regras aí dos fundos imobiliários. Dentro da distribuição, a gente verifica aqui alguns percentuais em relação ao CDI, né, que a gente já comentou. Dentro dos ativos do fundo, a gente verificou também que agora ele custa 954 milhões a avaliação. A renda fixa, o fundo tem de 2 milhões e 171. Tem um CRIzinho ainda de 1 milhão. E outros ativos de 16 milhões e meio, que eu não sei o que é, né, não detalhe aqui, que dá 974 milhões de reais. Aqui a gente tem os passivos, então o fundo segue com esses 3 CRIs aí na carteira, né, 182 milhões de reais. Né, e essas obrigações aqui vão até 2034, então são obrigações aí de longuíssimo prazo ainda, né? 10 anos de dívida ainda a pagar, e o fundo aí segue então torcendo que a inflação esteja aí equilibrada para que a despesa financeira não fique tão alta. Aqui a distribuição mensal, como eu falei, chegou a distribuir 4 meses aí 54 centavos no início do ano, depois distribuiu 40 centavos, né? Equacionando aí de forma que aí não distribuísse aí o caixa do fundo, não queimasse caixa, né? Equacionou a distribuição para 40 centavos por cota, não teve muitas variações em relação ao patrimônio aqui, teve uma pequena queda, né? Aí em 2023, e aqui a distribuição histórica de dividendos do ano, né? Então desde 2019 o fundo vem caindo aí nessa distribuição. Isso aqui é muito contribuído pela pandemia, né? Que gerou uma vacância aí para a maioria dos fundos de lajes corporativas, né? Muitas empresas saindo, né? Ou entregando, muitas falindo. E a gente vê ainda alguns reflexos
em algumas cidades ainda da pandemia, né, que já está fazendo aí quase 4 anos. 5,36 foi a distribuição no ano de 2023, então menor distribuição histórica anual do fundo. Aqui são os contratos atuais, então a gente verifica que a maior vacância ainda está no Canopus, né, 76%, o restante tudo acima de 90% de ocupação, o que dá uma média aí de taxa de ocupação de 90% no fundo, é uma bela média, uma boa ocupação em relação aos outros pares de lajes corporativas, né? O fundo segue aí com uma carteira agora de locatário bem mais diversificada do que lá no início da pandemia. Bom, aqui a gente verifica o outro CRI que ele tem ainda, né? Aqui nada mudou em relação ao portfólio, né? A participação dos ativos, a taxa de ocupação que a gente já falou. O fundo ainda tem uma renda mínima garantida ali de 2% da receita. E a maior participação ainda é a Elo Participações e a Gran Rio e a Telefônica com as maiores participações que somam aí em torno de 30% da receita, né? Quase aí 1/3 da receita vem dessas 3 empresas, mas empresas aí bem consolidadas, né? Que normalmente fazem contratos de longo prazo. E aqui em relação ao histórico do portfólio, né, as aquisições do fundo aí e tal, e mais para baixo, o que interessa, a DRE gerencial, a gente vai verificar aqui que teve um prejuízo contábil por conta da reavaliação. Como eu falei, os ativos foram desvalorizados, né, na última reavaliação, e essa reavaliação ele vem para a DRE gerencial, ela é uma despesa, né, que vai para o resultado foi negativo, mas esse é o resultado contábil, e o resultado de caixa foi de 3,2 milhões, o fundo distribuiu 3,4, né? E aí então manteve os 40 centavos de distribuição nesse mês de dezembro. E para encerrar, a gente vai ver aqui a receita potencial, né? Que está aí se aproximando dos 6 milhões aí agora a partir de janeiro, receita potencial do fundo. Aqui são os ativos do fundo, que você inclusive pode ver aqui o link do YouTube para verificar os detalhes de cada ativo do fundo. Baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui para encerrar a liquidez, né? Fundo aí, uma liquidez ainda baixa por conta do preço também, né? Média diária aqui em dezembro foi de R$414 mil, e volume de negociação diária no mercado secundário deu um volume de quase 7,9 milhões de reais, e o preço, como eu falei, chegou a estar R$42, variou entre 42 e 47,69. E a quantidade de cotistas, para encerrar, segue em queda. Então, mais quase 800 cotistas, em torno de 800 cotistas saíram do fundo de novembro para dezembro. Então, segue aí a queda da quantidade de cotistas aí, que foi queda realmente em praticamente todos os meses do ano de 2023, ok? E é isso aí, então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente a sua opinião. Se você está estudando o RECT 11, se você é cotista do RECT 11 igual eu tenho em torno de 6% da minha carteira de fundos imobiliários no RECT 11. Eu tenho 17 fundos imobiliários atualmente e 6% está no RECT 11. Eu tenho ele há mais de 3 anos na carteira, 3 anos e meio aproximadamente. E sigo aí aproveitando esse preço, que ainda estou achando que o preço está interessante, porque, na minha opinião, quando a Selic começar a cair, os preços dos fundos vão começar a subir, o que vão despontar mais são os fundos de tijolo, na minha opinião, ok? Então é isso aí, deixa o seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau.